Paz, amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 14. Esse trecho do capítulo é um trecho longo, então nós vamos até onde o Senhor nos conduzir neste dia. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra, Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Abre os nossos olhos espirituais para entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa meditação e que possamos, Senhor, ser alimentados na nossa fé através dessa palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós concluímos todo esse trecho que vai até o verso 36. Então, hoje nós meditamos o verso 14 até o verso 36 do capítulo 2 de Atos. E o que nós vemos aqui é Pedro explicando para aquelas pessoas que estavam vendo aquela multidão sendo batizada com o Espírito Santo, recebendo o dom de línguas, que eles não estavam embriagados como a multidão estava pensando. Relembrando que nós já lemos sobre a descida do Espírito Santo e lemos também que para onde eles estavam reunidos afluiu grande multidão, foi grande multidão para lá para ver o que estava acontecendo, porque estavam falando em outras línguas e recebendo o poder do Espírito Santo. Estavam falando em línguas de outros países, de outros povos. E por conta disso, a multidão que foi ver o que estava acontecendo, porque com certeza fez muito barulho aquilo que estava acontecendo ali, eles foram ver e começaram a zombar e dizer que eles estavam embriagados. E Pedro, junto com os 11, se levanta e começa a explicar com base na própria palavra de Deus, que na época era o que eles tinham, eram as profecias dos profetas, como Joel, que ele cita, e os salmos escritos por Davi. Ele, com base nisso, começa a explicar o que estava acontecendo. E a primeira explicação que ele dá é sobre o profeta Joel, que fala no capítulo 2, do verso 28 a 32, sobre o derramamento do Espírito Santo, que era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. E depois explica sobre Jesus para eles, sobre Jesus ser Senhor, sobre Jesus ter recebido do Pai aprovação, de Deus aprovação, e sobre Davi estar se referindo a Jesus em seus salmos e não a ele mesmo, como nós lemos aqui. Era necessário fazer esse contexto com as palavras, com as Sagradas Escrituras, para que aquelas pessoas pudessem entender o que estava acontecendo ali. Então, Pedro usa, porque eles já conheciam as profecias, os salmos, para explicar o que estava acontecendo ali. E através dos salmos também Pedro explica a ressurreição de Jesus, quando ele usa o Salmo 16, do verso 8 ao verso 11. E aí ele explica que o Davi, naquele Salmo 16, não estava falando de si mesmo, que ele não morreria, mas ele estava profetizando sobre Jesus, que foi um dos seus descendentes e que morreu, mas ressuscitou. Ao contrário de Davi, que morreu e encontra-se ainda morto. Então, tudo que Pedro utilizou do que eles conheciam de palavras de Deus foi para que eles pudessem entender o que estava acontecendo ali e não julgassem mais que eles estavam embriagados. Agora, saindo um pouco do contexto aqui da leitura que nós fizemos, quando Pedro cita aqui Joel, do verso 28 ao verso 32, ele cita um verso que diz assim: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sinais embaixo na terra, sangue, me lembra guerras, estamos vivendo muitas guerras, fogo e vapor de fumaça. Me veio na mente o seguinte, fogo e vapor de fumaça me lembrou o calor excessivo que a terra está passando e causando destruição, causando mortes, causando até incêndios em alguns lugares. Então, estamos vivendo
nesse momento desses prodígios. Então vamos ficar atentos, porque o nosso Senhor está próximo de voltar e os sinais estão aí na nossa vista. E aí também fala sobre, o outro verso fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então estamos vivendo nesses momentos de prodígios no céu e na terra, e o Senhor está às portas. E ele finaliza com o verso 32 de Joel, dizendo que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que possamos continuar invocando o nome do Senhor, buscando ao Senhor e tendo uma comunhão, um relacionamento com Ele, porque só assim conseguiremos ser salvos de tudo ainda que ainda está por vir, para que se cumpra as profecias e que Jesus possa voltar. Sobre o que nós lemos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por ter nos sustentado, Senhor, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos fez mais uma vez enxergar o quanto o Senhor está próximo de voltar. Obrigada, Jesus, por ter vindo desse mundo, ter se feito homem e morrido por nós, para que nós possamos ter direito de salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levantou profetas para nos dizer, Senhor, o que aconteceria nos finais dos tempos. Obrigada, Senhor, por ter vencido a morte e por ter, Senhor, conquistado a nossa salvação eterna. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, por ter dado o teu Filho amado por nós. Que possamos, Senhor, viver em comunhão contigo, que possamos ser realmente a habitação do teu Espírito Santo, que ele habite em nós, nos conduzindo nas nossas decisões e também, Senhor, nos fazendo permanecer firmes, Senhor, no teu reino. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.